você hoje sobre um assunto que o Espírito do Senhor ministrou ao meu espírito sobre esta palavra esta semana. Eu quero hoje abrir uma série de ministrações aqui, não sei quantas o Senhor nos permitir, para falarmos de sobrenatural, para falarmos de milagres, mas não tem como nós falarmos e já irmos para uma porção maior, sem de fato nós entendermos, nós compreendermos o significado desta palavra, os anseios, a expectativa do Senhor para comigo, para com você. Então, nós vamos usar textos bastante simples da palavra de Deus, mas eu tenho plena convicção de que Deus tem instruções para mim e para você. Deus tem um desejo de alargar o relacionamento que eu tenho com Ele, o relacionamento que nós temos com Ele. Ele quer ampliar isso, e para isso Ele quer dar direcionamentos para nós, mas eu prefiro que a gente caminhe pausadamente hoje, entendendo de fato o que o Senhor deseja para nós. Então, eu queria que você tomasse nota desse versículo, que é muito conhecido de todos nós, Jeremias 33, 3, é maravilhoso. Olha que texto poderoso. O Senhor menciona através do profeta assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há uma tradução um pouco mais ampliada, que ele muda um pouquinho na metade para frente: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então veja, qual sempre foi o desejo do Senhor entre Ele e a criação? Relacionamento. E o que o Senhor desejou com a sua criação? Revelar a ela tudo o que era de mais profundo. Eu já contei isso aqui diversas vezes para você, essa história. O meu adversário seu nos odeia, te odeia, me odeia, porque tudo que ele desejava o Senhor nos concedeu. Hoje, somos o ponto de referência, somos aqueles que são os responsáveis para multiplicar, para gerar, para encher a terra. Somos aqueles responsáveis em transportar o Espírito do Senhor, e Ele nos chamou de semelhantes, e mais ainda, Ele deu para nós o desejo, a oportunidade de entender as coisas reveladas. Eu e você temos o Espírito dele, e muitas vezes os anjos do Senhor, que carregam bandejas de prata para abençoar a mim e a você, ficam com ciúmes com aquilo que Deus fala conosco. Diga para o teu irmão: os anjos que estão à sua volta, transportando bênçãos para a sua vida, ficam com ciúmes, fala para ele, daquilo que Deus revela para você. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque nós temos o Espírito do Senhor. Então Ele não nos comunica no coração, Ele nos comunica no Espírito. Então, se nós estivermos com o nosso Espírito alinhado a Ele, entenderemos todo o propósito que Ele deseja a nós. E de vez em quando você fala: meu Deus, que revelação tremenda! Oh meu Deus, que palavra maravilhosa! É a compreensão revelada que você tem desta palavra, que os anjos não têm. E Satanás fica mais furioso ainda, porque ele também não tem, e ele é um anjo caído e não vai desfrutar disso. Então, quando você grita: ah, que revelação! O Senhor comunicou o Espírito dele ao meu Espírito, ao seu Espírito, ao nosso Espírito, para atingirmos um propósito. Esse sempre foi o desejo. O desejo do Senhor nunca foi que a sua criação estivesse longe dele. Eu falei isso acho que há uns 2 cultos atrás. O desejo do Senhor nunca foi que nós o chamasse a Ele de Deus, mas sim de Pai. Que o nosso relacionamento com Ele fosse de um Pai que é amoroso, um Pai que é bondoso, um Pai que sabe o que dá para os seus filhos e no momento exato que dá para os seus filhos. Diga para o teu irmão: o Deus que nós servimos é um Pai amoroso, que sabe o que dá para os seus filhos. Então, está explícito no texto, que se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. E a resposta dele vai ser um anúncio de coisas que nós jamais poderíamos imaginar. E perceba que à medida que você vai se dando para o Senhor, você vai se entregando para o Senhor, você vai rompendo com a velha natureza e tornando-se cada dia mais imagem e semelhança, você vai tendo mais conhecimento das coisas do Senhor. E há um outro texto que nós gostamos muito, que é esse aqui, de 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9. Ele é lindo, mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Repete isso comigo: aquilo que os meus olhos não viram,
os meus ouvidos não ouviram, e nem teve intenção do meu coração. Olha para o irmão e fala assim: Deus já preparou para nós. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós gostamos, a gente pronuncia ele para as pessoas. E veja qual é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é a cada dia que passa, que nós caminhamos com Ele, o amamos de verdade. O desejo dele é revelar, é nos surpreender. Deus deseja, Deus ama surpreender a mim e a você. E quando nós temos o desejo de sermos cheios do Espírito Santo, então o Espírito do Senhor comunica, o nosso Espírito comunica o Espírito do Senhor e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes a gente recebe uma resposta, recebe uma vitória, recebe a confirmação de algo que nós esperávamos, e no momento que a gente não estava imaginando, a gente fala: meu Deus, que presente maravilhoso. Mas esse é o desejo do Senhor, surpreender a mim e a você, todo dia, a todo instante. Mas à medida que nós nos tornamos cada dia mais carnais, e à medida que nós vivíamos mergulhados no pecado, estávamos distante deles, e o pecado nos afasta dele, nós não conseguíamos discernir, provar disso, nós não conseguíamos entender as coisas maravilhosas do Pai. Prova disso, que quando você aceitou Jesus e começou a caminhar com Ele, teve uma transformação de vida, você começa a contar para as pessoas que o Senhor falou com você, ou que o Senhor fez isso por você, as pessoas não entendem, não compreendem, elas falam: mas como? Mas à medida que nós vamos nos entregando, Ele vai lançando presentes para mim e para você, porque Ele deseja presentear, Ele deseja nos surpreender, Ele deseja realizar coisas que são fora do padrão, na minha vida e na sua vida. Diga para o teu irmão: Deus deseja fazer da sua vida algo fora do padrão. Quando o Moisés se apavora com a instrução que ele recebe do Senhor de ir até o Egito para tirar o povo do Senhor de lá, ele fala para o Senhor: Senhor, mas e se me perguntarem quem que me enviou para cá? O Senhor responde para ele: se alguém te perguntar, diz para ele que o eu sou te enviou. E quando nós pregamos essa palavra eu sou, e nós jogamos ela no original, ela significa aquele que se torna no que você precisa. Então o que o Senhor estava dizendo para o Moisés? Olha o código que Deus estava dando para ele: Moisés, se alguém perguntar para você quem que te enviou, fala que aquele que se torna no que você precisa te enviou. Então o Deus que eu e você servimos, o Pai que eu e você temos, é aquele que se torna naquilo que nós precisamos. À medida que eu vou me dando ao Senhor, à medida que eu vou me desprendendo das minhas coisas, e que eu desejo de fato perder o controle das minhas razões, das minhas emoções, das minhas escolhas, para viver plenamente para Ele, Ele vai realizando coisas, e vai nos surpreendendo, vai nos presenteando, de forma que você vai ficando a cada dia mais apreensivo, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Nada. Está acontecendo tudo normal, porque é isso que Ele deseja fazer com você. Repete comigo: Deus quer me surpreender todos os dias, todos os dias. Mas, para que a gente possa entender, eu precisei pegar o significado acadêmico de sobrenatural. Ele significa aquilo que ultrapassa o natural, que é fora das leis naturais, é fora do comum, é extranatural, que não é conhecido senão pela fé. Então, para que a gente pudesse não ficar preso apenas naquilo que é acadêmico, do entendimento da palavra sobrenatural, eu queria compartilhar com você esse entendimento, que é um entendimento mais prático. O que é sobrenatural? Sobre, acima, natural, normal. O que é algo sobrenatural de Deus para mim e para você? É tudo aquilo que é acima do normal. Então, tudo que Deus deseja comigo e com você é acima do normal. E às vezes eu falo aqui, no departamento que você trabalha, de ser o melhor departamento, é porque Deus deu habilidade para mim e para você, para que aquele departamento seja acima do normal. Dá para sair um amém? É que você não conhece as pessoas que trabalham comigo. Não, as pessoas que trabalham com você eu não conheço, mas eu conheço você, que serve um Deus que é acima do normal. Então o problema nosso é que muitas vezes nós não ficamos com aquilo que Deus nos prometeu, mas nós nos nivelamos com aquilo que está conosco.
Você não pode se nivelar com as pessoas que trabalham contigo. Você tem que se nivelar segundo aquilo que Deus deu a você. Se você se nivela a ela, você desceu o nível. Por isso que o Neemias não ouve o chamado dos opositores. Desce aqui, vem falar conosco. Ele disse, não, a obra que eu faço é muito grande. Em outras palavras, eu não me rebaixo. Se eu sair da posição, eu estou entregando aquilo que Deus deu para mim. Deus deu para mim e para você a incumbência de viver no sobrenatural todos os dias da nossa vida. Fala isso para o teu irmão, Deus te incumbiu a viver todos os dias no sobrenatural. Mas irmãos, nós gostamos do que é natural, porque o natural é prático, o natural é vicioso, o natural é padrão, o natural a gente cria. Eu sempre conto essa historinha. Você que trabalha ou você que tem a sua empresa já criou uma rota para ir trabalhar. Você sai de casa, você já cronometrou. Você sabe quantos minutos você demora para chegar lá. E até onde você desengata o carro para o carro descer na banguela. Você já sabe tudo isso. E o dia que a saenja abre um buraco naquela rua e você tem que desviar, você fica perturbado e chega atrasado. Por quê? Porque você criou um padrão natural. E nós gostamos das coisas que são naturais. Nós somos apaixonados por coisas naturais. Nós gostamos dessas coisas. Até o relacionamento nosso se torna natural. O relacionamento de homem e de mulher, tudo se torna natural. Porque na verdade a gente fica na espera de que alguém tem que fazer alguma coisa. A gente acaba se esquecendo de dar, de se entregar, de servir, de amar, de se relacionar dia após dia com a pessoa. E assim também é com Deus. A gente dá vida para o Senhor, desce as águas, depois fala para Ele, está vendo? Eu renunciei tudo isso por causa do Senhor. Coisa se na verdade isso fosse grande coisa. Nós nos entregamos para Ele, porque Ele desejava a mim e a você, desde quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, para que eu e você saíssemos da vida natural, para que fôssemos no sobrenatural. Eu, por exemplo, quando, faz alguns anos que a gente não vai para lá, faz muitos anos, mas a primeira experiência que eu tive com desafios foi no meu casamento. No meu casamento eu ganhei uma viagem de lua de mel para Fortaleza e nós fomos naquele beach park, um negócio lá. E aí a gente casa, fica meio bobo, quer fazer tudo que a esposa deseja. E aí eu estava naquele beach park, vai aqui, vai ali, e sobe no negocinho, vai noutra coisinha. De repente ela falou assim, vamos naquele. Eu falei assim, onde, filha? Falou, naquele ali. Eu falei assim, não, você está de brincadeira. Era um negócio gigante, monstruoso, um tobogã, sei lá. Mas o bicho era assim, você entrava dentro do negócio, o cara te virava lá dentro, e aquele negócio, eu falei, não, filha, não. Casei ontem. Falei, não, mas eu vou. Falei assim, então Deus te abençoe, vai com Deus. E qualquer coisa eu já assino a documentação. Mas eu não fui, porque primeiro que eu tinha um medo de água, eu tinha um medo pavoroso de água, porque eu vivia num padrão natural, então o medo me dominava. E aí naquele dia eu não fui, ela brincou, ela foi no outro de cabeça sozinho, e eu fiquei lá sentado, eu tirei foto de mim mesmo, e eu fiquei sentado lá com o pezão esticado, aleluia. E aí, mais adiante um pouquinho, ela falou assim, Paulo, olha, eu vou falar uma coisa para você, se você não for atrás de romper com essa fórmula natural que você tem de encarar as coisas, o dia que nós tivermos filhos, você vai passar apertado, porque ele quiser brincar na água, você vai ficar complicado. Eu falei assim, verdade mesmo. Aí nós fomos um dia brincar naquela termas que tem aqui em Olímpia ali, e aí meu filho, desse tamanhozinho, branco, faz tempo ainda, desse tamanhozinho, e o menino subia no negócio, descia de cabeça, falava, meu Deus do céu, esse menino vai... Falei, filho, pai, é da hora, vem, pai. Eu não vou, filho, pai fica segurando a boia para você aqui, filho. Queridos, mas eu preciso querer romper com aquilo que é natural. Não adianta você olhar para quem está vivendo no sobrenatural com Deus e ficar apenas observando se você não romper com o seu padrão natural. Para que eu perdesse o medo da água, eu tive que romper com ele. Eu tive que sair do padrão natural que eu estava vivendo, de olhar para aquilo e dizer, não, isso não é para mim. Porque a gente tem essa mania de dizer para as coisas. Não, isso é para fulano, para mim não é. Não, até o ponto que você não prova. Até o ponto que você não dá um passo. E você só descobriu que era bom no que faz hoje quando você foi fazer. Aproveita e fala assim para o teu irmão, você só sabe que você é bom nisso? Porque você foi fazer.
Ou quando não, isso que você é bom te fez, na verdade, passar por um momento muito difícil e você teve que fazer. Muitas pessoas aqui que cozinham hoje aprenderam na marra. Continua ainda não sabendo, apóstolo. Mas perdeu o medo de ligar o fogo, que não vai pegar fogo na casa, não é? Que não vai explodir a panela, fazendo. Então a gente tem essa mania de criar padrões naturais. Você pode ver que roupa também é assim. Nós gostamos de comprar. Gostamos ou não gostamos? Pergunta, você gosta de comprar ou não? É bom é comprar, não é? É demais de bom. E aí a gente gosta de comprar, só que na verdade a gente compra. Mas a gente compra pela impulsão. Não gosta daquela cor, mas está todo mundo usando. Então vamos comprar. Eu não gosto daquela cor, mas está todo mundo usando. Mas aí usou uma vez só, mas tem aquela meia dúzia de roupa que parece que ela te veste. Não é você que veste ela, é ela que te veste. E aí já está um padrão, é igual sapato, é a mesma coisa, já está pronto, já tem um formato. A gente gosta de coisa padronizada, a gente gosta de coisa natural. E com Deus é a mesma coisa, a gente cria um padrão religioso. A gente cria um padrão do nosso culto, a gente cria um padrão de viver com o Senhor. Nós achamos que participar de 2 cultos é uma vida com o Senhor, é uma vida cristã com o Senhor. Irmãos, meu Deus do céu, tem muita gente que não sai dentro da igreja e não é crente. Conta essa revelação, por irmão. Tem muita gente que não sai de dentro da igreja e não é crente, irmão. Frequentar a igreja, participar da igreja não nos faz crentes. E crentes, na verdade, tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz assim: crês tu em Deus, faze o bem, porque até os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem em Deus. Então, mais do que ser um crente, tem que ser filho de Deus. E o filho de Deus não vive no raso. Eu vou dar um outro exemplo que já contei aqui por diversas vezes, mas você que nos visita hoje nunca ouviu. Quando eu era criança, eu ainda continuo um pouco, mas quando eu era bem pequenininho, eu tinha muito problema com alergia, muito branco, e eu tinha problema assim, qualquer coisinha me dava uma alergia. Sabe esse negocinho que chama cobreiro? Hoje não sei se chama cobreiro ainda, mas na minha época era cobreiro. Eu vivia marcado com caneta Bic, irmãos. Eu tinha 4, 5 rodas, impressionante. Tem tudo quanto é lugar que você possa imaginar, me deu cobreiro, na barriga, nas costas, tudo quanto você pode imaginar. Eu vivia riscado. Meus amigos falaram: o que é isso aqui? Um negócio aí. Então eu vivia com problema de pele, e às vezes eu tinha que tomar banho numa bacia, com toda vez eu esqueço o nome dessa praga, desse permanganato de potássio aí. E eu esqueço, então, desse remedinho. E aí a água ficava roxinha e eu ficava lá. Minha mãe me dava uma canequinha e ficava. Né? E aí você dá risada porque você não era você que estava naquela bacia, por isso que você ri. E aí eu ficava lá. E daí, apóstolo, assim, às vezes, é a nossa vida com Deus. Às vezes a gente senta na bacia, com a canequinha. Ai, me abençoa, viu, Senhor, porque eu preciso que você me abençoa, e o Senhor está dando para os outros, tem que dar para mim também, mas na verdade não é isso que Ele quer. Ele quer que você levante e se jogue de costa no rio dele. Mas a gente gosta de ficar na bacinha, porque é um lugar de segurança e de conforto para nós. Semana passada a gente estava falando sobre o barquinho. O Pedro estava no barco no lugar seguro, mas ele ousou dar um passo e ir de encontro com o mestre. Então chega um momento que na nossa vida, ou ela precisa sair do que é normal, ela precisa sair do padrão normal das coisas. Então, se você quiser mais com o Senhor, precisa orar mais. Se você quiser depender mais do Senhor, tem que matar a sua carne. Como? Com jejum. E você não tem que esperar a igreja levantar 21, 42, 199 dias de jejum, não. O jejum é você que faz o mapeamento na sua vida, quando a sua carne começa a dominar você. O que é jejum? Matar a carne e ativar o espírito. É inverter o controle. É quando a sua carne começa a dominar você não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tenho mais vontade de ficar, não tenho muita vontade de louvar não. E esse culto também já podia começar a acabar já. Então quando a gente começa com essa carnalidade, a carne está dominando totalmente a mim e a você. Agora, quando o meu espírito, ele precisa adorar, ele precisa meditar na palavra, eu preciso estar orando, falando com o Senhor, e eu não preciso, irmão, fazer uma cabine de vidro e me trancar lá dentro para ser santo.
eu sou santo aonde eu estou. Você é santo aonde você está, porque o padrão da sua vida mudou. Porque aquilo que está à sua volta não contamina mais você. Tudo é lícito, mas na verdade não nos convém mais. Tudo está à disposição, mas você sabe que aquilo não agrada o Senhor. E por não agradar o Senhor, você reprova. Fala para o teu irmão, sobrenatural é acima do que é normal. Então é tudo que Deus deseja que eu e você viva em todas as áreas da nossa vida. Que a gente rompa. Talvez a palavra nesse culto hoje aqui é essa. Nós temos que sair do que é natural. Nós temos que sair do que é normal. Nós temos que sair dos hábitos que nós criamos. Nós temos que sair dessa oração medíocre que muitas vezes nós fazemos. Me desculpa a expressão, mas é medíocre de vez em quando a oração que nós fazemos. Senhor, me dá, por favor, porque eu estou precisando. Quantas vezes você veio no culto e já não orou assim? Senhor, abre a porta, Senhor, abre, Senhor, revelações do Senhor. Senhor, abre oportunidade, Senhor, que desate riquezas do céu. Não, espera um pouquinho. Se Ele é Pai, Ele sabe o que eu preciso. Diga, se Ele é Pai, Ele sabe do que eu preciso. Fala bem baixinho para o teu irmão que está querendo ir embora. Fala assim para ele, o nosso Deus é Pai. E Ele sabe o que você precisa. Olha lá, eu escrevi para a gente não se perder. O que Deus faz vai muito além do que é natural. Os fatos naturais são aqueles que a nossa mente consegue visualizar e compreender. São coisas que podemos alcançar com as nossas mãos. São objetivos que alcançamos pelo nosso esforço e mérito. E se quisermos viver apenas no que é natural, não precisaremos de Deus. Mas viver sem Deus é a maior de todas as tolices humanas. É a mesma coisa que você ter habilidades que você conquistou com o seu estudo e você achar que você conquistou e que você angariou alguma coisa. E isso, na verdade, é um desejo natural, meu e seu. Porque o sobrenatural não é isso. Precisamos compreender que somente Deus tem o sobrenatural para os seus filhos. E isso é reservado para todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Salvador e Senhor. Quando aceitamos Jesus em nossa vida, somos habilitados para receber e viver o sobrenatural de Deus. Você pode declarar isso que está grifado ali, por favor? Eu vou contar até 3, a gente fala junto. 1, 2, 3. Somos. Você desceu as águas do batismo, recebeu o Senhor como seu Salvador, você está habilitado para viver um tempo do sobrenatural de Deus. Em todas as áreas. O que mais? E esse sobrenatural não pode ser explicado pela nossa limitação humana. Por quê? Esse sobrenatural é ativado em nós através do quê? Da fé. Pois quando colocamos a nossa fé em ação, barreiras são rompidas, ultrapassamos os limites do nosso pensamento e passamos a viver uma vida que agrada ao Senhor. Diga isso comigo, eu passo a viver uma vida que agrada ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que ainda não sabes. Ele vai revelar coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem chegaram ao coração, somente para aqueles que o amam. Somente para aqueles que se entregam, somente para aqueles que se relacionam, somente para aqueles que se dão a Ele e desejam prová-lo como de fato Ele o é. O que mais? Então, entramos em uma dimensão de vida que não pode ser explicada. Você pode dizer isso? Dimensão de vida que não pode ser explicada. Por que tem muita gente que não consegue desfrutar de coisas sobrenaturais? Porque ela quer tentar explicar o que é inexplicável. Não se explica a Deus, se vive. E as pessoas começam a olhar para a sua vida e começam a perguntar, mas como que pode? As pessoas que encontram comigo, amigos meus, irmãos, nós conseguimos agora, há uns 6 meses atrás, juntar todos os formandos da minha turma de faculdade, de administração de empresa, de 1994. Nós juntamos todo mundo, não temos um canal no WhatsApp. O único crente sois eu. E todo mundo, quando se encontrou, ficava falando lá, e você está trabalhando aonde? E o outro lá, na empresa falando de tal. E você? Na outra falando de tal. E você? Falando de tal. E o seu estágio foi aonde? Meu foi tal. E aí, pessoal? E aí, Paulão? Paulão era o meu nome. Percebeu? Para os vizinhos da minha mãe eu sou Paulinho, mas para os meus amigos eu era Paulão, não sei porquê.
E aí, Paulão, e eu falei assim, eu cuido das coisas do meu pai. Mas seu pai tem empresa? Porque seu pai parece que não tinha empresa. Disse, meu pai é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eu sou pastor. A turma, não, meu Deus, não. Eu disse, yes, yeah. Mas não adianta eu querer explicar para eles a minha conversão. Não adianta eu querer explicar para eles que um dia o Senhor me pegou. Não adianta eu querer explicar para eles que o Senhor foi me podando, arrancando tudo que eu tinha para cumprir um propósito. Não adianta, eu tenho que provar para eles que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Eles têm que ver a mudança em mim. E quando eles me veem, eles falam, Paulão, quem te viu e quem te vê. Eu disse, yes, Jesus é demais. Então a gente tem essa mania de querer ficar provando para os outros, querendo ficar explicando, não tem como explicar. Para de querer explicar. Quanto mais você tenta explicar, mais natural você se torna. Conta isso para o teu irmão. Quanto mais você quer explicar, mais natural você se torna. O apóstolo Paulo da Bíblia, ele era um perseguidor de cristãos, consentiu na morte de Estevão, ele era um cara letrado, cheio de entendimento. O que Deus fez? Falou, não, eu vou pegar esse cara, eu vou quebrar esse cara, eu vou moer esse cara, e eu vou fazer com que esse cara não fale mais pela letra, mas ele fale pelo Espírito, e não seja capaz de explicar. Aí o dia que começa um comentário lá, começam a perseguir ele, fala, mas peraí, você não é apóstolo coisa nenhuma, porque o Senhor não colocou a mão na sua cabeça. O Paulo, cheio de unção, de autoridade, se apresenta diante do Pedro e fala assim, o que você está falando aí, rapaz? Eu posso não ter recebido a mão do mestre na cabeça, mas abriu a veste e falou assim, mas eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, eu trago, não adianta você querer explicar nada, porque a minha vida é inexplicável. Por quê? Vivia numa dimensão sobrenatural. O cara pregava pelo Espírito. Você carrega debaixo do braço 80% do Novo Testamento que o cara escreveu no Espírito. Sobrenatural. Saiu do padrão normal. Como é que pode um cara que está preso, machucado, todo esfolado dentro da prisão, escreve a carta, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Se você estivesse numa prisão, como é que você escreve para os outros? Eu também escreveria também lá. Fica firme, fica nada, com a dor na unha encravada, você já começa a murmurar, já não vem no culto? E o Paulo escrevendo na prisão, regozija, fica feliz. O que é regozijar, irmão? Seja um pouco mais feliz do que você já é. Não pare de rir, ri bastante. Você é capaz de regozijar no Senhor hoje ou não? Fala para o irmão, você é capaz de regozijar hoje ou não? Regozijar no Senhor. Inclusive esse povo que bateu palma não deve ter luta nenhuma. Mas é nesse momento que você tem que regozijar no Senhor. O Elias por um momento achou que ele era a última bolacha de maisena Maria do pacote Marilã. Aí corre, some. Manda o menino avisar que tem chuva, vai chover. Aí a Gesa, perturbada, avisa que vai pegar ele corre dela. Aí ele vai embora e o Senhor se apresenta lá e fala assim, mas sabe, Senhor, porque sou eu que estou pagando o preço para viver em santidade. Imagina que ele até impostou a voz. Você falou assim, rapaz, igual você eu tenho 6.000. 6.000? 7.000. Viu, 7.000 está comendo pão e água, viu, cara? E vou falar uma coisa para você, se eu apertar eles, são menor que você. Tá bom então. Céu, vida. Então de vez em quando a gente também se acha demais, irmãos. Então ele precisou provar disso. Era o terremoto, não era o Senhor. Era o vendaval, não era o Senhor. Mas a voz mansa. Elias, sai do natural, rapaz, e vem para aquilo que é sobre o natural. Ele tinha acabado de provar, irmãos. Ele foi capaz de falar para o menino, se você vê uma nuvem, você fala para mim. Ele não viu a nuvem, o menino falou assim, eu estou vendo uma lá do tamanhozinho. Então tá bom, se você está vendo, vai falar para ele que tem chuva. Ele não viu, ele acabou de viver o sobrenatural, ele foi gerar a chuva. Mas aí ela ameaçou, viu?
vou pegar você. Ai, que medo. É igual você. Você já venceu coisas tremendas, mas a menorzinha está começando a riar. O Senhor vai te pegar hoje aqui. Fala para o teu irmão, o Senhor vai te pegar hoje aqui. Fala, você vai sair dessa coisa naturalzona sua aí, fala para ele. O que mais? O que nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus? Você já viu crente ficar daquele jeito assim? Já ou não? Eu de vez em quando eu vejo uns crentes ficar meio emburradinho assim. Não está dando certo, ele fica meio assim. E você vê ele no culto aí, às vezes. Aí você passa perto, está tudo bem? Tá tudo bem. E ele faz essa carinha para ver se alguém... E Deus não para com essa carinha aí. Porque não é essa carinha de covarde, essa carinha de derrota que faz o Senhor parar. O que mexe com o Pai é um coração quebrantado, querendo mais. Um coração contrito, saindo do que é lógico e vivendo por aquilo que é ilógico. Eu saí daqui domingo feliz da vida, porque Deus levantou umas dezenas de Josués aqui. Mas por outro lado, eu vi que tem vários Filipe aqui também. Esse Filipe é aquele que falou, viu, Senhor, mostra para nós o Pai. O Senhor falou assim, cara, já faz um tempo que você anda comigo, e você não consegue ver o Pai, porque eu estou no Pai, e se eu estou no Pai, se você vir me ver, você vê o Pai. Não, Senhor, eu queria ver o Pai. Então, eu sei que alguns saíram daqui domingo falando assim, nossa, que loucura é essa? Nós somos 200 e pouco, esse cara está falando para nós orar por 10% de Jaú. Eu dei até umas contas para você, orar por 14 mil pessoas. E você fala, meu Deus, mas ficar aqui nesse grupo que nós estamos é natural. Levantar as mãos e dizer, dá-nos Jaú, Senhor, é sobrenatural. Só vai viver se você tiver desejo para contemplar isso. E o que o Senhor nos deu a oportunidade de ver um pouco disso, em nome de Jesus. Amém? E o que nos impede de vivermos o sobrenatural? Está lá, Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Texto terrível. Livro do profeta Isaías, profeta messiânico. O que o texto está dizendo para nós? Que a mão do Senhor não está encolhida, para nada, para mim, para você. E muito menos o ouvido dele tapado, para que ele não possa nos ouvir. Mas o que faz que muitas vezes o Senhor não responde, ou o Senhor aparentemente não nos vê? As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. Você está chamando eu de pecador? Não, nós somos pecadores, pecamos todos os dias, todo instante. Mas nós não podemos permitir que o pecado faça parte da nossa vida cotidiana, e a gente o encubra. Porque isso causa em nós separação com o Senhor e limitação daquilo que nós provamos. E isso traz em nós, na nossa vida diária, uma vida natural no Senhor. Eu conheço, talvez você conheça, talvez você não conheça aqui em Jaú, porque aqui não tem ninguém assim. Mas você conhece gente que desceu as águas do batismo e conheceu o Senhor, começou a caminhar com Ele, mas a vida dela não muda. E tem alguma coisa errada. Porque o dia que todos os homens e mulheres que se encontraram com o Senhor, alguma coisa aconteceu na vida dela. Ela nunca mais foi a mesma. E se a vida dela não muda, é porque alguma coisa está acontecendo. Ou ela está ainda aprisionada em raízes do passado, ou ela está ainda aprisionada em maldições hereditárias, em pecados não confessados, ou ainda o pecado é vivo, é real, dentro da vida dela. E com isso, ela não consegue partir para uma dimensão maior com o Senhor e continua vivendo um padrão natural de crer, de entender, de compreender. Existem pessoas, não aqui, em Jaú também não, por aí, que você está pregando e a pessoa está no mesmo culto e depois acaba o culto, ela pergunta para outra, o que ele falou mesmo? Ou se você perguntar para ela no outro culto, o que foi dito no culto passado?
Ai, sabe que eu nem percebi que ele falou muito. Ai, estava falando, sei lá, ele estava falando tudo meio assim, sei lá. É porque a vida é tão natural que todos os ruídos de fora são muito maiores do que a voz do Senhor. O Senhor, quando fala, alguns não ouviram a voz do Senhor, mas disseram que era trovão. Porque alguns foram capazes de ouvir trovão, outros ouviram a voz do Senhor. E a pergunta que eu preciso te dizer, para você, para mim, para nós, vivemos o que é sobrenatural é: o que eu ouço? A voz do Senhor ou a voz da minha alma? A voz do governo do Espírito ou a imposição das coisas que são terrenas e humanas? Isso determina aquilo que eu vou viver no natural ou no sobrenatural. A propósito, diga para o teu irmão, ainda bem, fala para ele, que aqui em Jaú ninguém vive no natural. Fala, todo mundo vive no sobrenatural. Amém? Amém. Aí, eu coloquei o versículo de Isaías 59 nessa imagem para a gente terminar a ministração. Fala aleluia. Está lá, ó. Leve embora para casa, medita nisso e não se esqueça nunca mais disso. O pecado nos separa e a carne nos afasta. O pecado, ele se torna uma barreira, não deixa eu chegar no Senhor. E a carne faz com que eu viva um padrão totalmente humano e mundano. A carne, ela tem a tendência de anestesiar a mim e a você, para que eu e você entenda e ache que a palavra do Senhor não é desse jeito. E de vez em quando o apóstolo, ele fala algumas coisas que eu não sei não, acho que ele estava ele na carne. Porque Deus também não é exigente desse jeito não. Então a nossa carne, ela quer que a palavra de Deus se molde a nós, ao nosso padrão de viver. E muitas vezes nós achamos que aquilo que está sendo instruído pela palavra de Deus é um exagero para a nossa vida, e isso é coisa de gente bitolada. Não, isso é gente que deseja obedecer ao Senhor para viver um nível excelente como Ele. Então, duas guerras diárias. O pecado está pertíssimo de mim e de você, nos rodeia a todo instante, propostas são oferecidas para mim e para você, como se fosse um prato de guisado, para que eu e você sacie, alimente. Esse é o pecado, a todo instante está ali. Para quê? Para que eu e você seja separado. E o que é esse separado? Não tenha parte naquilo que o Senhor tem para nós. Diga comigo, eu tenho parte na palavra de Deus e no reino celestial. Então o pecado é para que eu e você não tenha parte nesta palavra e nem desfrute do reino. Porque o pecado nos impede de vivermos a salvação, queridos. E como que vai viver o sobrenatural se o pecado é vivo? Todos comigo ainda? Tem gente que luta com o pecado. Uma vez um moço falou para mim que ele tinha um problema muito sério. E ele é crente em Jesus, a namorada dele também. Mas ele falou assim que o diabo trabalha violentamente na vida deles. Eu estava pregando numa outra cidade, e ele veio tomar conselho comigo, ele falou assim, qual oração que eu tenho que fazer? Eu falei, qual que é a ação que o inimigo faz? Ele falou, todas as vezes que a gente sai do culto, a gente está indo embora para casa, a gente está passando na rua, passa em frente do motel, o diabo pega a minha mão e vira assim para mim entrar no motel, assim, Gugar. Aí eu olhei para ele e disse, isso não é ação do diabo, isso é safadeza sua. E lamentavelmente, está cheio nas igrejas de pessoas que brincam que é o diabo, o inimigo que está agindo. E era algo que ela tinha que romper na vida dela. E não vive um nível novo com o Senhor, por quê? Por causa dessa escolha errada que fazemos. Então o pecado nos separa e a carne nos afasta. Nos impede. Não sei se você já veio para a igreja bem natural mesmo. O louvor comendo, o poder passeando, e você olha um fiozinho fora da caixinha. Outro dia um irmão falou assim para mim, você viu quanta gente que fica com o celular ligado no culto?
Na hora do louvor, eu falei, vi, porque você ficou com o olho aberto, por isso que você viu. Então, queridos, cuidado com o padrão natural que você vive dentro do culto. Se o irmão do seu lado não quer adorar, adore você. E sugiro que você sente cada vez mais para frente. Porque quanto mais no fundo, mais atenção você perde. Aquela porta, quando bate, você já olha. Aquele povo que sorta a bexiga no culto, que vai para o banheiro toda hora, você fica só assim, olhando. Aquele copo que faz cloque, 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 e você fica só escutando ele. Então eu vou sentar aqui, senta aqui, bem na chapa da minha cara, senta aqui comigo, vem aqui, pode vir, não tem problema. Mas por favor, tenha desejo de sair do que é natural. Se os outros não têm fome, tenha você. Se os outros não querem se entregar, entregue-se você. Mas não entre no mesmo balaio. Porque na verdade, querido, não é isso que o Senhor está procurando. Você está procurando verdadeiros adoradores. E adorar não é música. Adorar é o que você está pronto para entregar para Ele. O que você está pronto para sacrificar, para queimar. Lembra que quando eles transportavam a arca, 6 passos, abaixa a arca, levanta um altar, queima, adora o Senhor, levanta um sacrifício. Aí ele via a fumacinha subindo, ele dizia, estão me adorando. Imagina, que sacrifício não era esse? Pegava a arca, dava mais um passo, 7º passo, perfeição do Senhor. Mais 6 passos, baixava a arca, sacrificava o altar de novo. E o 7º passo, meu Deus do céu! Ele estava dizendo assim, estão me adorando. O que tem que ser queimado hoje aí? Cutuca o irmão que está com essa cara de quem quer ir embora e fala para ele o que tem que ser queimado hoje aí. E a gente termina lendo de novo o mesmo versículo. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como que ele vai fazer isso? À medida que eu tenho desejo de sair do que é natural para viver o sobrenatural. Eu não tinha como falar de coisas sobrenaturais da Bíblia com você, de situações, de milagres sobrenaturais que o Senhor realizou e está disponível para mim e para você, sem que eu e você entenda o que é sobrenatural. Não existe sobrenatural para quem ama o natural. Quantos comigo? Podemos orar juntos? Fiquemos em pé. Esses cultos assim, que Deus fala um pouco mais duro com a gente, é complicado, né? Mas isso é amor, não é, amados? Fala para o irmão do seu lado assim, ó, você me dá um pouquinho de licença agora, por favor, que eu preciso orar sozinho aqui agora. Isso. Quantos desejam uma vida sobrenatural em Deus? Vamos falar isso para Ele hoje? Vamos falar para Ele hoje que nós estamos disponíveis a viver situações sobrenaturais em todas as áreas da nossa vida, que nós estamos prontos para isso. Vamos falar para Ele que nós estamos disponíveis hoje, dispostos a sacrificar a nossa carne hoje, para que nós não vivamos afastados e confessar os nossos pecados para não vivermos separados. Vamos fazer isso hoje? Então abre as suas mãos assim, ó. Declara comigo assim, Senhor, recebi a tua palavra no meu coração, vou guardá-la para eu não pecar contra ti. Obrigado, Senhor, pela exortação dessa noite. Eu sei que o Senhor nos deseja levar a níveis maiores, níveis altos com o Senhor, mas eu quero nesta noite confessar toda a carnalidade da minha vida, toda a naturalidade da minha vida, todo o pecado da minha vida. Diga, Senhor, eu quero me apresentar agora como uma oferta viva diante do Senhor, para que possa queimar como um sacrifício, e que o Senhor receba, Senhor, como um cheiro suave nas tuas narinas, aquilo que estou sacrificando. Eu declaro também, Senhor, se havia cativeiros, aprisionamentos, situações que me prendiam nas coisas terrenas, eu renuncio a isso agora, em nome de Jesus. E o Senhor sabe, Pai,
o que eu estou confessando agora. Eu não serei mais dependente, não estarei mais aprisionado. Eu rompo com isso agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu confesso todos os pecados ocultos, escondidos, aninhados na minha vida, pecados estes que eu ainda não havia confessado. Eu estou agora, Senhor, me livrando disso tudo, para viver um tempo novo com o Senhor. Diga comigo assim: Senhor, eu estou disponível agora para viver o tempo do sobrenatural do Senhor. Eu creio, Senhor, que através de mim outros te encontrarão. Eu creio, Senhor, que através de mim muitos virão ao Senhor. Eu creio que milagres acontecerão através da minha vida. Senhor, usa-me para curar, usa-me, Senhor, para sarar, para restaurar, para ativar pessoas para os teus propósitos. Eis-me aqui, Senhor, para os lugares altos do Senhor. Eu desejo isso para a minha vida, no nome de Jesus. Diga: Senhor, eis-me aqui, como uma oferta viva em teu altar, em nome de Jesus. Levante as mãos para os céus e vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos glorificá-lo. Vai dizendo palavras de gratidão e de amor a esse Deus. Vem e toma o teu lugar. Fala para Ele isso, assuma hoje, Senhor. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Te amamos, Pai. Guarda o meu coração Olha que lindo isso, nós estamos declarando para Ele. no teu jardim particular. Aleluia. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas Fala pra Ele. asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, Mas mesmo assim, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas, pra te alcançar lugares altos, nos Senhor. lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Pai, nesta noite eu oro por esta igreja. Eu oro, Senhor, por esses homens e mulheres que o Senhor mesmo os comissionou para esta noite. O Senhor mesmo os comissionou para esta palavra. Como sacerdote e ministro do Evangelho, Senhor, eu os apresento diante de Ti, como aqueles, ó Pai, que desejam algo novo do Senhor. Pai, eu não sei se há dias, eu não sei se há meses ou há anos essas pessoas caminham com o Senhor, mas eu te peço, Pai, que a partir desta noite eles vivam o que jamais viveram. Eu te peço, Pai, que eles sintam o que jamais sentiram. Eu te peço, Pai, que eles contemplem o que jamais contemplaram. Eu te peço ainda que eles recebam o que jamais receberam. Eu te peço, Pai, que seja um tempo verdadeiramente novo. Que eles sejam, Senhor, como ramos frutíferos, que andam, Senhor, sobre os campos, lançando as suas sementes e os seus frutos. E que eles sejam, Pai, a excelência
plena do Senhor, e que através de cada um deles a glória do Senhor seja manifestada aonde tocarmos a planta dos nossos pés. Senhor, eu os abençoo, eu os comissiono para viverem os lugares altos do Senhor, que nenhum deles mais, Senhor, aceitem viver naquilo que seja natural. Que hoje, Pai, cada um de nós que sepultou a carne, que matou, Senhor, as coisas naturais da vida, alcancem e desfrutem das coisas eternas do Senhor. Eu te peço que seja um tempo de revelações da Tua palavra, de direcionamentos, Pai, e de alinhamento para com os Teus propósitos. Em nome de Jesus Cristo, lapida dons, habilidades, talentos genuínos aqui, Senhor, sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas. Te peço também, Senhor, que através dessa confissão haja cura, cura do corpo, cura da alma, cura do espírito. Pessoas, ó Pai, que estavam realizando exames e que não havia um diagnóstico, Senhor, eu estou declarando que essa confusão espiritual, ela é anulada hoje em nome de Jesus Cristo, e sejam eles ativados e impulsionados para viver o extraordinário do Senhor. Pai, que sejamos todos constrangidos hoje, que não, se não for para viver com o Senhor, de outra forma não dá. Então, Senhor, leva-nos aos lugares mais altos, aos lugares mais excelentes, que só podem vir do Senhor. Dá-nos, ó Pai, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Você pode aplaudir aquele que é eterno, aquele que é poderoso, glorioso, em nome de Jesus. Pega na mão do irmão que está do seu lado, diga assim para ele: Deus tem uma palavra de conforto para você hoje. Fala assim para ele: a palavra é essa. Você acabou de perder a sua vida para ele. Amém? Você não tem mais direito a nada. Eu tenho sim. Então tá bom, a escolha é sua, amém? Mas se você quiser, Ele vai fazer você alcançar o novo dEle. Nós temos aqui algumas pessoas que nos visitam hoje. Antes de despedi-los, quero saber onde elas estão. A Fabiane que nos visita hoje. Fabiane, muito obrigado pela sua visita, Deus te abençoe. Alifer que nos visita hoje, onde está? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua visita. A Marina que nos visita hoje. Marina, muito obrigado pela sua visita. A Fabiana Furqui, Deus te abençoe. A outra Fabiana que nos visita, Deus te abençoe. O Vitor que nos visita hoje, Deus te abençoe, Vitor. Eu vou pedir que você levante, você que eu falei, levante sua mão. O evangelista Luciano vai entregar para você uma lembrança do nosso culto. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez que o nome não está aqui? Não? Tem aqui? Não, está aqui? Muito bem. Muito obrigado pela visita de vocês, Deus abençoe. Essa casa não é nossa, é do nosso Pai. Desejando volte outras vezes, estamos aqui para servi-los sempre. Lembrando que o nosso culto, domingo 9 da manhã, esperamos por você, e sábado às 8 da noite no nosso encontro de jovens, não aqui no templo, lá no cenáculo, na Amaral Gurgel 1101. Amém? Vale a pena ter vindo no culto hoje? Fazer o que, né? Eu já vi mesmo. Mas Deus só fala assim porque Ele nos ama, e Deus deseja desatar coisas extraordinárias em mim e você. Por diversas vezes, viu, testemunho pessoal, por diversas vezes Deus pediu coisas minhas que eu não queria dar, e às vezes eu relutei muito para dar, e eu perdi muito com isso. É claro que Ele me devolveu tudo que eu renunciei, com muitas e muitas bênçãos. Mas chega uma hora da nossa vida que não dá mais para resistir. Chega uma hora da nossa vida que não dá mais para a gente querer viver como a gente quer. Chega uma hora que a gente tem que dizer: Senhor, pode controlar tudo, pode fazer o que o Senhor quiser fazer, porque eu te amo, Senhor. E eu não vivo por aquilo que o Senhor nos dá, eu vivo por aquilo que Ele é, o nosso alimento, o nosso sustento diário. Ele é o que mais precioso que nós temos. Então, se você tinha dificuldade para romper, para dar,
a sua vida totalmente ao Senhor, ou deixar o Senhor fazer em você o que Ele deseja fazer, fala para Ele hoje: Senhor, estou perdendo o controle, tire a mão do volante, pode governar o Senhor. Você vai ver que você vai viver dias extraordinários no Pai. Coisas que aparentemente estavam trancadas, endurecidas, estavam aprisionadas, vão romper por causa de uma escolha, de uma decisão que você tomou em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bota a mão assim sobre o seu peito, diga comigo: Senhor, obrigado por me amar tanto assim. Senhor, que os nossos dias sejam para te louvar, para te engrandecer, para te bendizer. Isso, mantenha a mão sobre o seu peito. Senhor, deixa eu orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus eu quero te pedir que o Senhor os conduza para casa em paz, em segurança. Sejam eles benditos, e quando atravessarem, Senhor, aquela porta, nenhuma seta do maligno, Pai, prevaleça contra eles. Levanta agora, Senhor, muralhas de proteção em volta deles. Essa semente não será roubada. Aquilo que nós confessamos aqui, Pai, o nosso adversário não vai roubar de nós. Nós não vamos retroceder, Senhor, naquilo que confessamos. Avançaremos para o propósito, e nós não queremos outra coisa que não seja o sobrenatural do Senhor. Por isso eu invoco o Teu nome, e sobre eles eu ministro a Tua bênção, dizendo: Ivaneleha Adonai veismeleha, Yair Adonai panaveleha viruneca, Isa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, que é todo poderoso, Ele volte o seu rosto sobre você e te dê a paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Jesus é o meu, seu, nosso Messias. Vá, sê tu uma bênção e desfrute do sobrenatural do Pai todo dia, em nome de Jesus. Cumprimente o irmão com a graça e a paz. Dê um abraço nele, fala para ele: vai para o sobrenatural, em nome de Jesus.